Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Com muita alegria estamos de volta aqui, irmãos, para entregar a mensagem da palavra de Deus. Que seja feita somente a vontade do Senhor. E que essa palavra venha ao encontro da necessidade de todos nós, em nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu gostaria de falar algo para os irmãos no início desta minha preleção. Vou pregar hoje uma palavra que nestes meus 40 anos de ministério, a primeira vez que vou falar sobre este assunto. E eu gostaria que todos realmente abrissem seus corações para que a palavra de Deus pudesse realmente entrar no coração de cada um de vocês, porque é uma palavra que Deus me deu. Se Deus deu esta palavra para mim, eu creio que as pessoas que aqui estão vieram realmente buscar esta palavra, vieram se alimentar desta palavra. E aqui estou eu, como um vaso. Eu sempre peço ao Senhor que me use como um vaso nas suas mãos, mas um vaso realmente para ser usado nas suas mãos. E eu sempre peço a Deus e agradeço por Ele realmente nos ter usado em todos esses tempos, em toda esta nossa vida. Amém? Eu gostaria de ler o versículo desta minha pregação de hoje, que está escrito em Números, no capítulo 11, Números 11, no capítulo 11, no versículos 5 e 6. Eu vou ler o 4 também, 4, 5 e 6, amém? Então, Números, capítulo 11, versículo 4, 5 e 6. O 4 diz o seguinte, a palavra do Senhor: E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante de nossos olhos. Amém? Graças a Deus. O título do sermão de hoje vai ser Ingratidão. Irmãos, nós aceitamos a Jesus como Salvador. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós partimos do princípio que nós não somos mais deste mundo. Nós vivemos aqui, mas não somos mais deste mundo. Mas esse mundo, irmãos, nos reserva tantas coisas, que se o irmão ver realmente o que está acontecendo neste mundo, nós vamos ver que começou lá no Jardim do Éden, todas as coisas que estão acontecendo neste mundo. Depois que o pecado entrou no Jardim do Éden, o pecado da desobediência entrou no Jardim do Éden, esse pecado contaminou a humanidade. E de lá para cá, veio todas as coisas que você conhece, as coisas boas, as coisas ruins, não é? Entrou na alma da humanidade, principalmente essas que não conhecem a Deus, ou alguns até conhecem a palavra do Senhor, não é? Mas ainda usa de mentira, de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de ódio, de rancor, de todas as coisas ruins que nós estamos vivendo aqui. Não somos desse mundo mais, mas nós estamos vivendo no meio de tudo isso. Aí eu pergunto para os irmãos, não é?
que nós vamos passar por tantas coisas assim, irmãos. Nós temos que passar. Tudo isso nos serve de lição. Porque uma coisa os irmãos podem ter a certeza absoluta. Tudo isso que eu disse para os irmãos, que lá do Jardim do Éden, depois que o pecado entrou, veio contaminando a humanidade, mentira, ódio, orgulho, egoísmo, vaidade, tantas coisas. Isso vai continuar. Até que Jesus venha buscar a sua igreja, isso vai continuar no nosso meio. Aí nós ficamos pensando, meu Deus, venha, Senhor, buscar a tua igreja, porque eu sei que lá no céu nós não teremos mais isso. Isso não vai existir mais. Mas enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos passar por tudo isso. Porque nós estamos aqui. Nós estamos vendo essas coisas acontecerem. Nós estamos sentindo, nós estamos presenciando essas coisas acontecerem. Tantas coisas que você olha e pensa, meu Deus, como que pode acontecer uma coisa dessa? Eu não acredito que isso está acontecendo no mundo de hoje. Mas está, irmãos. Está. A gente, algumas vezes, nesses dias de hoje, você nem se assusta mais com tantos absurdos que acontecem no mundo de hoje. Porque é um absurdo maior do que o outro maior do que o outro maior do que o outro, aquele que era já absurdo já não é mais, e passa a crescer, você acaba se acostumando com os absurdos deste mundo. Mas eu quero dizer aos irmãos, você que é salvo e remido no sangue de Jesus, não se contamine. Amém? E tudo isso, irmãos, trouxe também a ingratidão no meio. Eu quero perguntar aos irmãos aqui da igreja, vocês que estão aqui, e vocês que vão me ver aí pela internet depois. Quem é de vocês que nunca passou uma ingratidão, ou nunca teve uma ingratidão? Eu creio que todos nós já tivemos, irmãos. Todos nós já tivemos ingratidões. Não é? Lá no trabalho, lá na escola, lá onde você trabalha, no meio da tua família e tantas coisas. Mas o que é uma ingratidão? Você já ouviu falar, eu já ouvi falar, todos já ouviram falar, mas o que é uma ingratidão? Eu vou dizer a vocês. Dicionário Aurélio. Ingratidão, característica de pessoa ingrata, qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem ajuda que lhe foi concedida, ausência de gratidão. Irmãos, quantas pessoas que você já ajudou e essa pessoa depois lhe virou a costa? Fala para mim. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, não é, irmãos? Eu creio que você, como eu já passei ingratidões que eu fiquei pensando, meu Deus, será que depois de tantas coisas nós merecemos uma ingratidão deste tamanho? Mas não foi de desconhecido não, irmãos. Não, foi do nosso relacionamento, no meio das nossas parentes. Eu e a pastora, nós sofremos ingratidões que o irmão nem imagina. Mas eu estou dando exemplo de nós, mas eu creio que vocês também já passaram. Porque isso vai existir, não é de agora. Já vem lá do Jardim do Éden, depois daquele pecado, entrou tantas coisas ruins, a ingratidão é uma no meio delas. E isso eu quero dizer aos irmãos, isto vai continuar. A palavra de Deus hoje está dizendo para os irmãos, que é para os irmãos ficar realmente atentos, porque como nós dissemos, não somos mais desse mundo, mas nós vivemos aqui.
nós vivemos aqui. E não é somente hoje, não. Daqui para frente vocês vão ter decepções na vida de vocês. Vocês vão sofrer ingratidões. Aí vocês vão se lembrar, lá atrás, dizer, o pastor, aquele dia pregou sobre ingratidão. E hoje eu estou passando uma delas. Quem diria que esta pessoa iria fazer isso comigo? Tantas vezes eu ajudei, tantas vezes eu aconselhei, tantas vezes eu orei, tantas vezes eu fiz tantas coisas e de repente uma coisa dessa acontece comigo. Não é? Vocês vão sofrer ainda. Vocês vão sofrer. Que a palavra de Deus é um alerta no coração de todos vocês que estão aqui, que vieram ouvir a palavra de Deus. É um alerta que serve para mim e serve para vocês também. Serve para a igreja do Senhor, serve para todos nós. Porque este assunto é um assunto difícil, irmãos. Porque você sofre ingratidão dentro da sua casa. Sofre ingratidão na tua família. Sofre ingratidão no meio dos teus parentes, pessoas próximas a você. E aí dói mais, né, irmãos? Aí dói mais. Porque é aquele parente, meu Deus, eu não acredito que uma pessoa... Mas acontece, irmãos. Acontece. E não pense que vai deixar de acontecer, não. Até Jesus vier buscar a tua igreja, todos nós que estamos aqui, ainda algum dia, vamos ter decepções desse tipo, como a ingratidão. Não é? Então, a palavra de Deus está dizendo a todos os irmãos, não se conformeis com este mundo. Não é? Não. Vocês vão sofrer ingratidões? Vão. Eu ainda vou sofrer ingratidão? Vou. Porque eu vivo aqui, junto com vocês, neste mundo ingrato. Neste mundo onde o pecado reina. Neste mundo onde jaz o maligno, diz o Senhor. Neste mundo onde o pecado prospera de uma maneira incrível, absoluta, absurda. E nós vivemos aqui, irmãos. E nós temos então que nos alertar. A palavra de Deus nos alerta todos os dias. Para que nós tomamos cuidado com as coisas. Não é? E o crente? Nós que somos crentes, sofremos uma ingratidão. Eu sofro, você sofre, todos nós sofremos uma ingratidão. Perdoamos essa ingratidão? Sim. Mas nós nunca esquecemos uma ingratidão, irmãos. As pessoas podem imaginar, mas o crente tem que perdoar e esquecer. Não, não. Você é um ser humano que está aqui ainda vivo, a memória. O cérebro, existe uma memória que ele armazena todas as coisas que acontecem na tua vida. Você vai perdoar aquele que fez uma ingratidão a você. Sim, você pode até conviver com essa pessoa que te fez uma ingratidão tremenda, absoluta, fez. Você pode conviver com ela. Você pode ter paz com ela, sim, porque você já perdoou essa pessoa. Mas você nunca mais vai esquecer uma ingratidão. O crente é uma pessoa normal, irmãos. O crente é uma pessoa normal como eu, como você. Faz o bem, vamos lembrar do bem que as pessoas fizeram comigo, com toda a igreja. Faz o mal, nós vamos continuar lembrando. Não vamos cultivar o mal para ninguém, não desejamos mal para ninguém. Mas nós vamos lembrar sim, porque nós somos pessoas normais. Estamos neste mundo, não somos mais dele, mas estamos aqui ainda neste mundo, não é? Em Números, capítulo 11, versículos 5 e 6 que eu li, veja bem, irmãos,
a ingratidão deste povo de Deus, não é? Estava ali 400, mais ou menos 430 anos, como escravo ali no Egito. E eles começaram a sentir na pele realmente o que é ser um escravo. Não recebia salário, tinha que trabalhar, tinha que dar tudo de si, apanhava, era chicoteado, algumas vezes até morto. Era um escravo, tinha que trabalhar. E eles começaram a falar, meu Deus, mas nós não aguentamos mais, Senhor. E eles começaram a lembrar do Deus deles, que eles tinham um Deus. E começaram a clamar a este Deus. E Deus ouviu a oração daquele povo que estava lá cativo durante 400 anos aproximadamente, não é? E Deus ouviu a oração daquele povo judeu que estava ali cativo durante 400 anos, mais ou menos, ali servindo como escravo, preso, atormentado e tantas coisas. E Deus falou, eu vou tirar este povo, ouvi o clamor deles, eu vou tirar o meu povo de lá. E foi o que ele fez. E foi o que ele fez. E para tirar o povo de lá, irmãos, aconteceram tantas coisas, que os irmãos sabem o que aconteceu. Não é? Houve milagres, né? As pessoas viram acontecer realmente os milagres maravilhosos, aqueles 10 milagres que aconteceram ali, Deus endurecendo o coração de Faraó, Faraó fazendo as coisas. As pessoas todas viram aqueles milagres. O último milagre, Deus disse, olha, todos os primogênitos vão morrer, só não morrerá aquele que tiver o sangue na verga das portas e das janelas. O povo judeu, nenhum primogênito foi afetado. Mas quem não tinha o sangue na verga da porta e da janela, todos eles tiveram primogênitos mortos, até o filho do faraó. Houve uma libertação grandiosa, milagrosa, maravilhosa. E o povo vendo, o povo assistindo, o povo vendo ali aquelas coisas acontecendo e meu Deus, os milagres e tantas coisas. E o povo saiu do Egito e viu o mar vermelho se abrir. E passar aquela multidão a seco dentro do mar vermelho. E a Bíblia nos diz aqui que nenhuma pessoa, nenhum ancião, nenhuma criança, nem um aleijado, nem um doente, nada ficou para trás. Todos eles passaram. E quando chegou do outro lado, a água se fechou e levou o exército de Faraó junto. Foi um milagre maravilhoso, estrondoso, que aquelas pessoas viram com os próprios olhos acontecendo. E eles foram para o deserto. Irmãos, a história do deserto é uma história maravilhosa, né? Porque nós aprendemos com o deserto, nós aprendemos com as provações. E Deus ali cuidou daqueles quase 3 milhões de pessoas que estavam ali, não é? Porque diz a Bíblia aqui, que saiu 600 mil homens, fora as crianças, fora as mulheres, quase 3 milhões de pessoas. E não faltou comida e não faltou água. No deserto, onde não tem nada, irmãos, nada. E as pessoas não passaram fome, não passaram sede. E eles viram tudo isso acontecendo. E eles contemplaram tudo isso acontecendo. De noite o fogo iluminava e esquentava o povo. De dia aquela sombra das nuvens acobertando o povo de Israel. Coisa maravilhosa acontecendo e eles vendo tudo isso, irmãos.
de repente começaram a dizer: mas lá no Egito nós tínhamos carne, nós tínhamos cebola, batata à vontade. O que nós temos aqui? Nós temos essa coisa que cai do céu. O que nós temos aqui, irmãos? Era um povo de Deus injusto, ingrato, cometendo uma ingratidão tremenda com Deus, por tantas coisas que Deus tinha feito, mostrado para eles, e eles não reconheciam, e cometiam uma ingratidão tremenda com Deus. Queria voltar para o Egito. Se lá eles estavam reclamando que servia como escravo, que não estava aguentando mais, que estava sendo chicoteado, que estava sendo mal alimentado, que estava querendo sair de lá, saiu de lá. Através de tantos milagres, através de tantas coisas, e de repente começa a reclamar. E é isso que acontece nos dias de hoje também, com as pessoas deste mundo. Recebem tantas coisas de alguém, recebem tantas coisas das pessoas, e de repente esquece que receberam. É mais fácil murmurar, é mais fácil reclamar do que agradecer, né, irmãos? E essas pessoas foi o que fizeram. Reclamaram de Deus e fizeram tantas coisas que a história nos conta, e vocês conhecem, que de 20 anos para cima ninguém ficou, somente Josué e Calebe. Essa história do povo de Israel ali no deserto. A ingratidão foi uma coisa tão alguma coisa que a gente não pode nem dizer, irmãos, porque existe no dia de hoje, como eu disse no começo dessa pregação, ainda existe no dia de hoje. E a pergunta que eu fiz para os irmãos é uma pergunta normal. Quem é que não sofreu até o dia de hoje uma ingratidão? Só falta eu dizer: quem nunca sofreu, que atire a primeira pedra. Eu creio que ninguém vai atirar a pedra, porque todos que estão aqui na igreja um dia sofreram uma ingratidão. De alguém que vocês nunca esperavam. De alguém próximo de vocês. Não é? Essas pessoas lá, Deus fez os milagres e mostrou os milagres para essas pessoas. E sofreu o que sofreu. Uma ingratidão tão grande que nós precisamos realmente nos conscientizar, agradecer a Deus e continuarmos a nossa vida. A ingratidão existe no mundo e existe dentro da igreja também. Aí os irmãos dizem: pastor, agora ficou difícil, né? Irmãos, eu considero uma igreja um hospital espiritual, um hospital material. Normalmente as pessoas vêm para uma igreja porque precisa de ajuda, lá do alto, do Senhor. Mas vem na igreja com aquela esperança de conseguir realmente aquela ajuda. Vem com o coração realmente aberto na igreja, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, como aquele povo de Israel: tira nós aqui do Egito, tira nós. Chega na igreja: eu preciso dessa ajuda, eu preciso disso, eu preciso de uma cura, eu preciso de um visto, eu preciso de tantas coisas. Deus, pela sua misericórdia, Ele atende os pedidos dos irmãos. Aqueles pedidos que foram feitos de coração, Ele vai atender. Quantas
quantas bênçãos que nós já vimos acontecer dentro da igreja. Eu já vi muitas bênçãos reais, com provas, com tantas, não é aquela coisa de, eu ouvi falar, eu acho que alguém falou para mim. Não, eu já vi, eu já participei, eu já estive presente quando as pessoas receberam as bênçãos do Senhor. E com tristeza no coração, eu vi essas pessoas abandonarem a casa do Senhor. Vem com o coração aberto. Vem com o coração sangrando. Porque lá fora não tem jeito. Só o Deus do impossível para ajudar essas pessoas a conseguirem o que elas querem. De repente ela vem na igreja. Amém, graças a Deus, está vindo no lugar certo. É como eu sempre digo, a igreja é o melhor lugar para nós estarmos, irmãos. Nós vamos ouvir a mensagem, nós vamos ouvir devocional, nós vamos ouvir louvores, nós vamos ouvir testemunho, nós vamos ouvir as bênçãos de Deus. E as pessoas chegam aqui com o coração sangrando e recebem as bênçãos de Deus. Mas aí eu pergunto, onde é que estão essas pessoas que receberam as bênçãos de Deus? Para onde que foram? Agradeceram a Deus? Meu Deus, mas isso aqui é só o Senhor que pode fazer. O médico não pode fazer, o juiz não pode fazer. Ninguém pode fazer, só o Senhor. E Deus faz. E Deus cura. E Deus transforma. E Deus renova a pessoa. E Deus dá aquilo que o irmão precisa. E de repente eu pergunto, cadê os irmãos que receberam a bênção do Senhor? Voltaram as costas para o Senhor. Isto eu chamo de ingratidão. Isso eu chamo de ingratidão, irmãos. Dentro da nossa igreja. Aconteceu muitas coisas. Não posso vir, não vai dar, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. E a gente não vê mais a pessoa falar, cadê o fulano de tal? Já faz alguns meses que a gente não ouve mais falar. O que eu chamo isso, irmãos? Eu chamo de ingratidão. Recebe as bênçãos do Senhor e vira as costas para o Senhor. Não é? Então, Deus está dando um alerta para todos nós. Ele te ama. Mesmo que você vire as costas para Ele, Ele continua te amando. Deus não faz acepção de pessoas. Você pode virar as costas para Ele, que Ele vai continuar te amando. Ele é o Deus, Ele continua sendo Deus. Se Ele te ama agora, Ele vai te amar depois da mesma maneira. Nem que você esteja, nem que você não esteja, nem que você faça, não faça, nem que você vire as costas para Ele, mas Ele estará sempre dizendo, eu te amo. Eu estou aqui. Eu continuo sendo Deus. E eu continuo te ajudando. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus, esse é o Deus de todos nós. E eu quero dizer aos irmãos que nós temos que continuar com este Deus que não nos abandona, irmãos. Porque todos nós, eu me incluo, quando eu digo todos nós, eu também sou fraco. Sim, sou pecador, sim. Eu posso cometer alguma ingratidão com alguns irmãos? Posso sim. De repente eu nem percebo que estou fazendo alguma coisa difícil para os irmãos e cometo uma ingratidão com o irmão. Mas se eu souber que eu cometi alguma coisa, eu vou pedir perdão a esse irmão. E eu quero que os irmãos façam isso também.
Porque nós temos que seguir o exemplo do Senhor. É Deus que nos dá o exemplo do caminhar. Nós estamos aqui numa igreja, numa comunidade. Nós estamos aqui vivendo neste mundo, num mundo cheio de pecados, injustiças, ingratidões e tantas coisas. Mas nós temos um Deus que perdoa. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus realmente que está aqui dizendo, não temas que eu te ajudo. Não importa a situação que você está. Porque muitas vezes você recebe uma ingratidão e não perdoa mais. Esse é o pensamento de uma pessoa normal. Mas o que eu quero dizer aos irmãos aqui da igreja, aqui dentro, que vocês ouvem a palavra de Deus, não é? Pensa bem, o Senhor te ama. Então você deve amar aquele que te agrediu também. O Senhor te ama, você deve perdoar as pessoas que te fez mal. Você tem que ser diferente, você tem que ser a luz do mundo. Você tem que fazer a diferença onde você está. Por isso que você está numa igreja. Você veio buscar respostas para a tua vida. Você veio buscar as coisas que você precisa para ser diferente. E aqui você vai encontrar. Aqui você encontra a palavra de Deus. Para você fazer a diferença, você tem que ser igual a Jesus. Em termos de perdão. Porque você aprendeu de Jesus. Perdoa. Ame as pessoas. Ame teus inimigos. Ame aquele que te odeia. Aquele que faz mal para você. Aquele que é um ingrato para você. Ame essa pessoa. Não é? A vida continua como nós sempre continuando vivendo, fazendo as coisas. E eu fico pensando, irmãos, Jesus quando veio para este mundo, Jesus veio 100% homem, 100% Deus. Quando ele chegou aqui, ele nasceu de uma mulher. Dali para frente, ele passou as mesmas coisas que eu passo, você passa também. As dores, os sentimentos, os ensinamentos e tantas coisas. A única diferença é que ele era Deus. É Deus. Não é? Só que Jesus também sofreu ingratidões quando ele esteve aqui neste mundo. E muitas ingratidões, irmãos. Muitas. Biblicamente nós vemos ali recheado de ingratidões. Aí nós ficamos pensando, mas Jesus não era Deus? Ele é Deus. E por que ele recebeu tantas coisas? Porque este mundo jaz no maligno. Não é? Eu gostaria de ler uns versículos com os irmãos, onde fala sobre a ingratidão que Jesus recebeu. Eu vou ler primeiro um versículo de uma ingratidão de Jesus, a mais conhecida, a mais usada, a mais falada, a mais, vamos dizer assim, no mundo evangélico conhecido. É daqueles 10 leprosos, né? Então vamos ler aqui a palavra do Senhor que diz o seguinte aqui. Lucas 17:17. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Lucas 17:17. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Irmãos, uma pessoa leprosa naquela época, ainda hoje ela é ainda meia, não é? Mas naquela época, a pessoa que era leprosa não poderia conviver nem com seus parentes, nem dentro da cidade, nem na sua casa, nem em lugar, teria que viver fora da cidade. Totalmente separado. E era
separado mesmo. Não se aceitava pessoa leprosa no meio da comunidade. Então eles eram separados mesmo. Você pegou lepra, você era jogado fora da comunidade, da cidade. Então eles sofriam muito naquela época. Eles sofriam realmente porque eles eram separados da comunidade, eles eram separados da sua família, da sua casa, do seu lar, da cidade. Eles eram jogados fora como algum elemento imprestável, alguma coisa assim. Ou pior do que isso. E de repente, irmãos, 10 desses leprosos viram Jesus passar e pediram a Jesus que eles queriam ser curados. Só que naquela época não existia cura para a lepra. Hoje ainda está difícil, naquela época então era, não é? Jesus, com sua misericórdia, com seu poder, Deus Pai, Ele curou os 10. Todos aqueles que vieram ali pedir ajuda e cura para o Senhor, Ele curou todos. Não perguntou quem é você, se você é judeu, se você era bom, se você era ruim, se você era isso, se você era rico, pobre. Não perguntou nada. Somente curou os 10. Só que os 10 foram embora, agradecendo, chorando e tudo tal, e não sei o quê. Mas voltou para agradecer só um. E esse que voltou nem judeu não era. Jesus perguntou, mas eu não curei os 10? Sim. Cadê os 9? Não é? Irmãos, isso aí são pessoas normais. Não pensem vocês, começa a criticar, porque aquilo só... Não. Todos nós devemos tomar cuidado, porque nós estamos inseridos neste meio de ingratidão. Recebemos algumas bênçãos do Senhor e não sabemos agradecer. E algumas vezes nós não agradecemos pela vida, pela saúde, pela família, por tantas coisas, irmãos. Esses 10 que foram, esqueceram que receberam a bênção. E um voltou. Este um me representa. Este um representa a igreja do Senhor. Que nós devemos seguir esses exemplos maravilhosos que existem na Bíblia Sagrada. De voltar e agradecer ao Senhor por tudo que você tem. Você tem um emprego? Agradeça. Você tem saúde? Agradeça. Você tem uma família? Agradeça a Deus por isso. Porque tem muita gente que não tem. Tem muita gente que quer ter e não tem. Não é? Então Jesus, Ele sofreu esta ingratidão ali com os leprosos. Só que teve outra também, né? Outro está escrito em Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62. Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62. Amém? Diz o seguinte, a palavra do Senhor em Lucas 22, 61 e 62. 61. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro, apóstolo Pedro. Hoje nós olhamos para Pedro e olhamos que ele realmente é um homem de Deus. Morreu pelo Evangelho. Mas ele era como nós, irmãos. Fracos. Né? Todos nós ainda somos fracos. Pedro também era.
olhou, ele andou junto com Jesus, viu tantas coisas Jesus fazendo, Jesus tirando ele lá do barco de pesca e transformando ele num seguidor, num discípulo e depois num apóstolo, e vendo os milagres acontecendo e ele andando com Jesus e tudo. Na hora mais difícil de Jesus, na hora crítica de Jesus, as pessoas perguntaram para Pedro: você andava junto com aquele? Não, eu nem conheço. Ah, você estava junto com... Não, eu não conheço. 3 vezes negou Jesus. E quando ele negou as 3 vezes, o galo cantou, como diz o Senhor, e ele lembrou-se disso, da palavra do Senhor, e chorou amargamente a ingratidão que ele cometeu perante ao Senhor. Como pode um homem como Pedro, o apóstolo Pedro, cometer tamanha ingratidão com o Senhor? Ali na hora que Jesus estava realmente agoniado, angustiado, sendo chigotado, sendo levado para ser pregado na cruz, ele era um homem para se levantar e dizer: este homem é inocente, esse homem não tem nada, esse homem, ele deveria bradar, ele devia gritar, ele devia ir realmente a favor do Senhor, mas ele não conheço, não, pelo amor de Deus, nunca andei com ele, nem sei quem ele é. Irmãos, nós temos que tomar cuidado para não sermos igual Pedro. Não é? Você fala assim: pastor, mas é um absurdo o que o pastor está falando, que nós sermos igual Pedro. Sim, Pedro foi um grande homem, mas ele deu também isso para o Senhor. Uma ingratidão tremenda, porque ele era um homem normal, não é? Como nós, é como eu disse para os irmãos, todos nós já recebemos ingratidões, todos nós, eu, você, todos nós, e ainda vamos continuar recebendo ingratidões, mas nós vamos cometer também. Sim, algumas vezes você vai pensar: mas eu não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso. Foi o que Pedro realmente pensou, não é? Depois ele chorou amargamente por tudo aquilo que ele fez. Então é um exemplo para mim e para você, irmãos, que nós temos que seguir o Evangelho conforme está escrito na palavra de Deus, não é? Você tem que seguir, você tem que ser a luz, você tem que ser o exemplo, você tem que caminhar com o Senhor conforme a palavra do Senhor. E Pedro praticou a ingratidão com o Senhor, mas ele seguiu no Evangelho, ele morreu pelo Evangelho, e ele hoje é lembrado como um grande homem da palavra, um grande homem realmente como ele é, não é? Da palavra do Senhor. Vamos ler aqui mais um versículo. Mateus 27, 21 e 22. Mateus 27, 21 e 22. Amém? Mateus 27, 21 e 22. Diz o seguinte a palavra do Senhor. E respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois quereis que eu solte? Eles disseram: Barrabás. 22. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhes: seja crucificado. Ah, Jesus. Jesus judeu. Jesus veio para este mundo realmente para salvar o povo judeu. Jesus veio para o povo judeu, mas o povo judeu lhe virou as costas. Não é? Esta ingratidão que praticaram com Jesus ali nesse dia foi algo irracional.
sumos sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus e os príncipes, os sacerdotes, todos ali praticavam mentiras para Pôncio Pilatos, dizendo que nada daquilo era, Jesus era um traidor, Jesus era isso, Jesus era aquilo, estava querendo implantar uma outra religião e falaram tantas coisas de Jesus. E Jesus veio para eles. Jesus veio para salvar este povo. Jesus veio para os judeus. Só que eles não quiseram. Praticando uma ingratidão dessa com o Senhor. Na hora que estava ali. Ele sendo julgado por nada. Ele sendo julgado por uma coisa que não praticou. Ele sendo julgado por uma coisa que não fez. É o mundo de hoje. Você muitas vezes é acusado por uma coisa que você nem sabe o que está acontecendo, você não fez, você é acusado. Algumas vezes te desmoraliza perante a sociedade, a tua família, por alguma coisa que você nem cometeu. Eles dizem, eles fazem um estardalhaço, dizendo que você fez, que você aquilo, implantando mentiras, egoísmo, vaidade, orgulho, tantas coisas, para te acusar de uma coisa que você não fez e cometer ingratidões. Como eu disse, ainda hoje, no nosso meio existe esse tipo de coisa. Ingratidões, sim, nós vamos ter e vamos continuar tendo sempre, não é? Sempre. Lições que nós aprendemos no dia de hoje, mas aprendemos com Jesus, não é? Lições que nós aprendemos com Jesus. Isso baseado na Bíblia Sagrada. Sempre estruturado na Bíblia Sagrada. Aqui em Lucas, capítulo 23, versículo 34, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. E dizia o seguinte, Lucas 23, 34, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, Jesus nessa hora estava crucificado. Jesus nesta hora tinha apanhado, sendo agredido, moralmente acabado. Jesus estava ali com tantas coisas. Jesus estava morrendo na cruz por uma coisa que ele não fez, sofrendo uma ingratidão deste mundo, pagando por nós uma coisa que ele não fez, por mim e por você. Ele poderia, como filho de Deus, como Deus que ele era ali, 100% homem, 100% Deus, fazer alguma coisa, mas ele não fez. Ele não acusou ninguém. Ele não xingou ninguém, ele não disse nada para ninguém. Mas ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Oh, aleluia. Irmãos, estamos na casa de Deus. Deus está dizendo para mim e para você, perdoa o teu inimigo. Perdoa ele. Se no mandamento, os dois grandes mandamentos é amar a Deus em primeiro lugar, o segundo, amar o teu irmão, ame o teu irmão, nem que ele te prejudique, ame o teu irmão. Não fique com rancor, não fique amaldiçoando, não fique maldizendo ninguém, irmãos. É como eu disse no começo da pregação, você pode não esquecer, porque vai estar armazenado na tua cabeça, mas você pode liberar o perdão. Libere o perdão. Porque essa pessoa precisa do teu perdão. Libere o perdão. Para quem quer que seja. Não importa se a pessoa te agrediu de uma maneira irrecuperável, não importa.
Porque veja bem, irmãos, Jesus estava morrendo na cruz, pendurado na cruz pelos meus pecados, pelos teus. Ele não tinha nada, não cometeu nada e estava morrendo por nós. E ele ainda disse: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então nós, irmãos, queremos andar no caminho do Senhor. Nós queremos realmente estar brilhando, sendo a luz do mundo. Temos que ser diferentes. Temos que fazer a diferença. Nós temos que perdoar. Colocar realmente no coração a prática do perdão. Perdoa o teu irmão. Perdoa aqueles que te prejudicaram. Perdoa aqueles que fizeram mal para você. Lembre-se do que Jesus disse na cruz, morrendo por mim e por você, sem ter culpa nenhuma, sem fazer nada, absolutamente nada para ninguém. E ele dizendo: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Tcharabaxeira bacana. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, que ensina para mim o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ser nesta hora difícil. Nesse tempo que nós estamos passando, irmãos, tempos de tantas coisas, tantos ataques que vêm de todo lugar. Vocês não imaginam, irmãos, esse trabalho que nós temos aqui, nossa comunidade pequena, os ataques que nós estamos tendo, de todo lado. Mas Deus está conosco. Deus está aqui no meio. E Ele dizendo para mim, para você e para todos nós: perdoa, 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 porque eles não sabem o que fazem. E aí nós continuamos. Porque Deus está comigo e também com você. Amém?